Aqui você vai... Isso, está gravando e vou projetar aqui a nossa tela, tá ok? Vamos lá. Ok? Todo mundo consegue visualizar a tela aí? Deixa eu aumentar um pouco, porque está muito pequeno, né? Consegue visualizar, Felipe? Você que está com o microfone funcionando direitinho. Sim, consegue visualizar? Sim? Bom, no sábado, né, nós conversamos sobre misturas heterogêneas, né? Definimos o que era um sistema e ainda falamos que a gente poderia ter um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. E aí falamos que um sistema heterogêneo é aquele que apresentava mais de uma fase, né? A olho nu eu conseguia visualizar mais de uma fase. E o sistema homogêneo era aquele que apresentava uma única fase. E aí nós falamos, um sistema homogêneo pode ser uma solução, né? Nem sempre é uma solução, mas pode ser uma solução. E aí eu fiquei, né, devendo para os senhores começar a falar um pouquinho o que seria, né, uma solução. Esse material, ele não tem lá no livro de vocês, tá? Porque o livro de vocês, lá na página, deixa eu localizar a página aqui que eu estou com o livro do meu lado, é página 58, tá? A página do livro é a página 58, pessoal. Página 58, tá? Que começa a chamar as curvas de solubilidade. Nós vamos ainda, né, provavelmente hoje ou na nossa próxima aula. Mas, antes disso, a gente vai fazer esse complemento aqui com esse material, que é com relação às soluções, tá bom? Felipe, você pode ler esse texto aqui para nós? Você consegue visualizar ele? Deixa eu só dar uma aumentada aqui, ó, um pouquinho melhor. Consegue? Sim, sim. Então, tá. Por favor, está escrito preparo de soluções, mas a gente vai se apegar não no preparo, porque esse não é um tema nosso, e sim no conceito, o que vem a ser uma solução, certo? Então, seria esse nossa proposta. Uma solução, no sentido amplo, é uma dispersão homogênea de duas ou mais substâncias moleculares ou iônicas. No âmbito mais restrito, as dispersões que apresentam as partículas do disperso soluto com um diâmetro inferior a 10 A são denominadas soluções. Quando este diâmetro situa-se entre 10 e 1000 A, temos dispersões coloidais. Exemplos de dispersões coloidais são gelatina, goma arábica, dispersões de proteínas como da albumina bovina, fumaça, entre outros. Quando as partículas do disperso possuem diâmetro superior a 1000 A, temos dispersões grosseiras. Por exemplo, o leite de magnésia constitui uma dispersão grosseira de partículas de hidróxido de magnésio, aglomerados de íons em água. Certo. Então, vamos lá. Então, vamos entender o que o Felipe leu aqui. Obrigada, Felipe. Dispersão homogênea, ou seja, seria a mistura homogênea, né? Que elas podem ser substâncias, né, moleculares e iônicas. Nós ainda não conversamos sobre esse termo aqui, molecular e iônico, né? Molecular é um tipo de ligação que a gente chama de ligação covalente, iônico é um tipo de outro tipo de ligação iônica. Também são temas aí das nossas próximas aulas aí, né? Nós estaremos entrando nesse tema que é um tema extremamente importante. Bom, e aí nós falamos o que nós tínhamos numa solução. Vocês se lembram o que nós falamos que nós tínhamos numa solução? Nós falamos que a solução, né? Solução, nós tínhamos o soluto, né? O soluto mais quem? O solvente, né? Tentando escrever aqui, tá difícil, mas a gente vai aprendendo. Soluto mais o solvente, né? Sendo que o soluto era aquele que ia ser partículas do disperso,
né, que ia ser dissolvido, solvatado. E o solvente é o dispergente, aquele que vai solvatar alguém, né, melhor dizendo. Bom, só que esse soluto, olha o tamanho da partícula. O tamanho da partícula é 10 angstrom. Angstrom significa 10, transformando isso em metro, se eu não estou enganada, é 10 a menos 10 do metro. Então, é algo muito, muito pequeno. Quer dizer, menos 10 é o quê? É 10 casas para a esquerda, né? Quando eu escrevo assim, ó, 0,0000000 e vai. 10 casas para a esquerda, né? Então, é algo muito, muito pequeno o tamanho dessa partícula de quem? Do soluto. Então, por isso que quando eu falei para vocês, olha, quando eu tenho uma mistura homogênea, eu posso ter uma solução, mas nem sempre eu tenho uma solução. Agora, uma solução, para ela ser solução, ela tem que ser uma mistura homogênea, tem que ser uma dispersão homogênea, porque senão eu não tenho uma solução. Então, o que vai definir se eu tenho uma solução ou não, professora, é o tamanho da partícula do soluto. Certo? Se eu tenho uma solução ou não, é o tamanho da partícula do soluto, que tem que ser inferior a 10 angstrom, que é 0,00010 casas aqui pós a vírgula. Negativo. Então, 10 a menos 10 do metro. Certo? É isso aqui, ó. Acredito. 10, né? A menos 10 do metro é 1 angstrom, certo? Essa unidade. Então, é 10 angstrom, então seria 10 a menos 9 do metro, para eu ter realmente uma solução. Então, é muito pequeno o tamanho da partícula do soluto para que eu tenha uma solução. Então, o que vai definir se eu tenho solução ou não é quem? Quem que vai definir? O soluto. O tamanho da partícula do soluto, ou seja, o tamanho da partícula do disperso da substância que vai ser solvatada. Nossa, difícil, né? Solvatada, solubilizada. Bom, e quando eu tenho o diâmetro situa entre 10 e 100 angstrons, né? Quando esse diâmetro está entre 10 e 1000 angstrom, temos uma dispersão coloidal, que é o caso que a gente tem em gelatina, né? Vocês conhecem bem, não conhecem? A questão da albumina bovina, fumaça. Então, são exemplos de dispersões coloidais, mas não são soluções. Mas são misturas homogêneas, professor? São misturas homogêneas, apresentam uma única fase, mas não são soluções. Né? E quando eu tenho partículas do disperso, ou seja, do soluto, né, com diâmetro superior a 1000 angstroms, nós temos dispersões grosseiras. Que, por exemplo, todo mundo conhece leite de magnésia. Não conhece leite de magnésia? É um exemplo de uma dispersão grosseira. Mas é uma mistura homogênea, professora? É uma mistura homogênea, porém não é uma solução. Tá claro isso, pessoal? O que define, então, se eu chegasse e perguntasse para vocês, o que define uma solução? O que vocês iriam me dizer? Quem quer falar? O que define uma solução, pessoal? Vocês não estão me ouvindo mais, não? O microfone deu problema de novo? Felipe? Tá me ouvindo sim, é porque eu que não entendi essa parte direito mesmo. Não entendeu? Não, então vou voltar. Não. Isso que eu quero saber se vocês compreenderam. Ó, nós falamos, eu falei o seguinte: solução é soluto mais solvente. Tá claro isso? Por exemplo, você vem aqui, ó, num recipiente com água, né? Um pouco você coloca aqui H2O. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha aqui. Você colocou aqui H2O. Água. Nesse recipiente. Certo? E misturado com H2O, você colocou NaCl. O que é o NaCl? É o maior componente do sal de cozinha. Você colocou aqui nesse recipiente aqui.
certo? Colocou 1 colher de sopa de sal e 500 ml de água. Homogeneizou, solvatou. Tá, você olhou, você viu, se alguém falar para você, ou se você não experimentar, vocês vão saber que eu tenho água e sal. Se você olhar só no copo transparente de vidro, você colocou 1 colher de sopa de sal e 500 ml de água. Você vai saber que tem sal aqui, se você não experimentar? Não. Não. Então, eu vou perguntar para você, você tem uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Ok, então você tem uma mistura homogênea. Você está certo, você está vendo a olho nu. Agora, eu tenho uma solução, depende. Se o tamanho da partícula do soluto desse sal, então quem que é o soluto aqui? Aqui nessa condição, o soluto é o sal, certo? O soluto é o sal. E quem que é o solvente nosso? O solvente nosso é a água. Né? Agora, se o tamanho dessa partícula do soluto nosso for... Ah, tá com branco aqui, não vai ter jeito, né? Se o tamanho da nossa partícula aqui for inferior a 10 angstrom, né? Ou seja, 10 a menos 9 do metro, essa mistura homogênea aqui, eu posso chamar ela de quê? De solução. Então, essa nossa mistura homogênea será uma solução. Ah, Ah, entendi. professor, como é que eu vou saber se ela é solução? Não, o enunciado, o exercício ou as informações que você tem, ele vai estar afirmando. Se ele falar para você, olha, considere a solução, tarará, tarará. Ele está dizendo que o tamanho da partícula do soluto é menor do que 10 angstrom. Certo? Então, toda vez que eu falar em solução, eu já sei. Solução é uma mistura homogênea de um soluto mais solvente. E se eu estou usando o termo solução, eu já sei que o soluto, o disperso, o diâmetro da sua partícula é inferior a 10 a menos 9 do metro, ou seja, 10 angstrom. Porque 1 angstrom é 10 a menos 10 do metro. Você não precisa decorar isso, essa unidade aqui. É só você saber, então é aquele tamanho da partícula inferior a 10 anos. Certo? É esse o conceito de solução. O que eu queria que vocês entendessem? Que nem sempre uma mistura homogênea é uma solução, mas uma solução sempre é uma mistura homogênea. Tá claro isso, colegas? Entendeu? Sim, entendi. Entendi. Felipe ou Frederico? Já confundi, já. É Felipe. Felipe, obrigada. Desculpa. Ok, pessoal? Tá claro, né? Os outros colegas aí entenderam? Tá claro, tá claro. Então, tá claro? Então, vamos para o próximo. Sim. Então, eu vou... Sim, bom dia, pessoal. Vocês ainda estão com sono, aí eu tive problema no microfone aqui, aí a coisa deu mais sono ainda, não deu? Mas já aumentou, ó. Vamos ver agora algumas características, colegas, com relação a soluções, tá? Colega, você continua lendo para nós, por favor? Faz esse favor para nós. Nas soluções, as partículas do soluto não se separam do solvente sob a ação de ultracentrífugas, não são retidas por ultrafiltros e não são vistas através de microscópios potentes. Os instrumentos citados conseguem separar, reter e visualizar as partículas do soluto numa dispersão coloidal. Já na dispersão grosseira, as partículas do soluto são separadas, retidas e visualizadas com auxílio de instrumentos comuns. Portanto, numa solução, o soluto e o solvente constituem uma fase única e toda mistura homogênea, aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto, constitui uma solução. Isso aqui é complexo, né? Né? E aí a gente tem exatamente uma solução de verdade, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, pegar, né, e pegar um filtro, fazer uma filtração, né, e usar um papel realmente de filtro, né,
eficiente, que aí a gente tem diferentes tamanhos de porosidade no papel de filtro, tá? E aí ele falou que ultrafiltros, né, que é aqueles que têm as menores porosidades. A gente tem que estudar, inclusive, o tamanho da porosidade, tá? Mas, para separar o soluto do solvente, né, que é uma solução, então eu tenho aqui o soluto e eu tenho o solvente. E eu não vou conseguir segregar, separar os dois. Por quê, professora? Porque o tamanho da partícula do soluto é muito, muito pequeno, né? É 10 angstrom, algo muito pequeno, tá? Então, realmente parece algo único, né? O soluto e o solvente, eles se solvataram de uma forma que eu não consigo pegar parte do soluto e parte do solvente, nem utilizando microscópios, né? A microscopia potente aqui, ó, eu consigo separar o soluto do solvente. Então, é essa condição aqui, pessoal, é nesse caso aqui, ó, né? Nesse primeiro parágrafo aqui, nessas primeiras frases aqui, né? Na primeira frase, na verdade, né? Uma única frase, né? Que vem até o ponto, né? Então, é isso aqui que eu defino solução. Então, se eu perguntasse para vocês o que é uma solução, são, né? Soluções verdadeiras são aquelas onde eu tenho soluto, não se separa do solvente. Mesmo utilizando o sistema de filtração, né? De ultracentrifugas, ultrafiltros, né, coisa bem potente mesmo, porosidades pequenas, altas velocidades, ou microscópios, né, de alta resolução. Eu não consigo ver o soluto separado do solvente, eu consigo ver uma única coisa. Isso é uma solução. Agora, se eu conseguir ver, né, a separação das partículas do soluto em relação ao solvente, então eu já tenho aquela chamada dispersão coloidal. A dispersão coloidal foi aquela que a gente definiu, onde o diâmetro está entre o quê? 10 e 1000 angstrom, o diâmetro do soluto. E ainda a dispersão grosseira é quando esse diâmetro do soluto é superior a 1000 angstroms. Aí eu já tenho uma dispersão grosseira. Mas não posso esquecer que tanto a dispersão grosseira quanto a dispersão coloidal são misturas homogêneas, mas não são soluções. Certo? Por isso que eu falei, toda mistura homogênea é uma solução? Falso. Toda solução é uma mistura homogênea? Verdadeira. É a avenida de mão dupla, né? Ela volta, mas não vai, tá certo? Então, essas são as características primordiais de uma solução. É aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto. Então, se essa mistura minha aqui, ó, água e sal, for realmente uma solução, qualquer ponto que eu mergulhar, né, que uma visualização, qualquer ponto desse, eu tenho uma fase homogênea. Eu não consigo visualizar o soluto segregado do solvente. Eu consigo ver uma única face, né? Inclusive com a microscopia eletrônica de varredura, eu consigo ver uma única face. Aí, nessa condição, né, que eu falo que é uniforme ponto a ponto, e aí, exatamente aí, eu tenho essa palavra, eu tenho essa condição chamada solução. Está claro, então, o que é uma solução para os senhores? Se alguém perguntar o que é uma solução, os senhores conseguirão me dizer o que é uma solução? Sim. Agora ficou claro? Ficou? Sim, sim. Ok. Tá bom. Então, vamos passar para o próximo aqui, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu posso classificar essa minha solução, certo? Então, ó, é a classificação, né, das soluções em relação à quantidade de soluto dissolvido. Ah, é, professora? Não tem, simplesmente não tem só solução. Eu tenho uma solução. Mas essa minha solução pode ainda ter uma nomenclatura. Dependendo de quê? Do soluto. Soluto é aquele que vai ser o quê? Solvatado. É aquele que vai ser solubilizado. É aquele que está em menor quantidade. O solvente é aquele que vai solvatar alguém, aquele que vai solubilizar alguém, é aquele que está em maior quantidade. Certo?
Então, vamos ver como podem ser as nossas soluções. E aí, nós vamos discutir isso agora. Então, amigo, lê de novo para mim, fazendo favor, mais esse parágrafo aqui, até onde eu marquei, por favor. As soluções podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas, de acordo com a quantidade de soluto dissolvido. Para defini-las, é preciso lembrar que a solubilidade de um soluto é a quantidade máxima da substância que pode dispersar-se numa certa massa dissolvente a uma dada temperatura. Opa, aqui é importantíssimo. Tá. Então, eu tenho 3 tipos de soluções. Nós já entendemos o que é uma solução. Aí, depois que nós entendemos o que é uma solução, eu ainda posso classificá-la em 3 tipos. Insaturada, saturada ou supersaturada. E é preciso a gente lembrar que solubilidade, a gente falou isso no sábado. O que era solubilidade? Solubilidade é uma quantidade de determinada substância, que eu chamo de soluto, que eu consigo solubilizar, solvatar em uma quantidade máxima da substância, dispersar numa certa massa dissolvente. Lembrando que a temperatura e a pressão é extremamente importante. É a mesma coisa aqui, ó. Quando a gente falava lá de densidade, a gente falava também de temperatura e falava de pressão. Então, tem que ter um padrão de temperatura, tem um padrão de pressão. Normalmente, a pressão, a gente trabalha com aquela pressão atmosférica, 1 atm. É o padrão. Se eu não falo, significa que está nessa condição de 1 atm. Se eu alterar essa pressão, eu altero as condições também. Então, vamos ver a primeira solução que ele chamou, que foi a insaturada. Certo? O que seria essa solução insaturada? Lê para nós aqui, amigo, até aqui, por favor. Okay. Contém, numa certa temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido menor que a sua solubilidade nesta temperatura. Opa! Então, ó, peguei lá um recipiente. Deixa eu pegar o recipiente aqui. Nesse recipiente aqui, eu vou colocar nele, que nós já tínhamos falado, água, né? H2O. E aqui ele usou, eu vou pegar o exemplo, né? Ele usou acetato de sódio. Eu vou chamar assim, ó. Acetato de sódio, tá? Esse aqui é o acetato de sódio, tá? Nada mais é do que essa substância aqui que ele chamou. Opa, não tinha colocado essa tinta, vai. Acetato de sódio, tá bom? Esse é o acetato de sódio. E ele misturou, colocou nesse recipiente, então, essas duas substâncias. Água e acetato de sódio. Colocou a água aqui e colocou o acetato de sódio aqui. Bom, qual foi a proporção que ele utilizou? Ó, a solubilidade do acetato de sódio é igual a 123,5 gramas a cada 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Ele deu essa informação. Se eu tiver aqui 100 gramas de água, eu consigo solubilizar 123,5 gramas de acetato de sódio. Logicamente, a temperatura nossa tem que estar a 20 graus. Aí ele pegou aqui nesse recipiente que nós acabamos de construir, né, esse recipiente nosso aqui, ele preparou uma solução com 80 gramas de acetato. Então, aqui a massa do acetato que ele colocou foi quanto? 80 gramas. E ele colocou aqui, ó, ele mediu a massa da água, ele colocou qual massa de água? 100 gramas. 100 gramas de água e 80 gramas do acetato de sódio.
E a temperatura que ele tem aqui nesse recipiente é de 20 graus. Ok. Qual era a quantidade máxima que eu conseguia solubilizar de acetato? Era quanto? 123,5. Em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Mas quanto que eu solubilizei nesse experimento nosso aqui? Apenas quanto? 80. Só coloquei 80. Está inferior ou está igual? Tá, essa massa aqui, ela está inferior, igual ou maior, ou superior ao máximo que eu consigo solubilizar de soluto nessa massa de água, nessa temperatura. 80 gramas é o quê? Menor que 123,5? É menor. Então, se a quantidade, ó, o Felipe leu para nós, a quantidade de soluto for menor, solvido for menor que a sua solubilidade nessa temperatura, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma solução que insaturada. Então, esse caso aqui, esse exemplo nosso aqui, é um exemplo de uma solução que insaturada. Então, quando é que eu tenho uma solução insaturada? Quando a quantidade do meu soluto solubilizado no meu solvente for menor do que o máximo que eu consigo solubilizar. A uma determinada temperatura e pressão, eu estou com a solução insaturada. Tudo bem, pessoal, com relação à solução insaturada? Compreendemos ou não? O que é uma solução insaturada? Então, vamos para a próxima. Depois a gente mistura as três. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui. Aumentando aqui agora. Solução saturada. Felipe, lê para nós, por favor, até essa condição aqui. Aí a gente vai explicar, por favor. Contém, numa dada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido igual à sua solubilidade nessa temperatura. Uma solução saturada pode ou não apresentar corpo de fundo, excesso de soluto precipitado. Tá, por enquanto eu vou manter só nessa outra parte que você leu até aqui. Depois a gente volta nessa outra, tá? Até a temperatura. Então, vamos entender. Ó, aqui é o exemplo nosso. Nós vamos pegar agora o recipiente. Certo? Nosso recipiente aqui. E nesse recipiente nós vamos colocar, ó, o acetato de sódio. Eu vou colocar a S que eu coloquei para ele, não sei, é a S, acetato de sódio, certo? E mais H2O. O acetato de sódio agora, qual que foi a massa dele? 123,5 gramas. Qual que foi a massa de água? 100 gramas. Qual foi a temperatura? 20 graus. Certo? Então, ele colocou nesse recipiente aqui 123 gramas de acetato, 5, e colocou 100 gramas de água. E solvatou, solubilizou. Certo? Lembrando que a temperatura foi uma temperatura de 20 graus. Que tipo de solução? Eu tenho uma solução que a quantidade do soluto é igual à sua quantidade o máximo que ele consegue ser solubilizado, ser dissolvido. É o máximo nessa temperatura. Então, está no topo, está no ponto máximo. Então, nesse caso, eu chamo que eu tenho uma solução saturada. Diferente da insaturada. A insaturada é o quê? Eu só dissolvi quanto? 80 gramas. E eu poderia dissolver quanto? 123,5. Mas aqui não. Eu dissolvi a 123,5.
Então, aqui eu tenho uma solução saturada. Tudo bem até aí? Tá claro? Com relação à solução saturada? Sim, sim. Aí, cada produto, sei lá, tem o seu ponto de solubilidade? Isso, cada substância isso. tem a sua solubilidade. Certo? Entendi. Cada uma. Então, aí, lembrando, nós voltamos naquelas condições. Cada substância tem a sua densidade, cada substância tem a sua volatilidade, cada substância tem a sua solubilidade. São propriedades o quê? Específicas da matéria, que servem para eu caracterizar a matéria. Tá bom? Então, ó, a outra, muito bem, é exatamente esse raciocínio que é preciso buscar, né? Agora, vou deixar esse pedacinho aqui que eu destaquei de vermelho, que a gente ainda vai para essa parte, depois a gente volta nesse aqui, tá? Então, eu vou pedir o Felipe novamente, solução supersaturada. Felipe, você lê para nós até aqui, ó. Ok. Contém, numa dada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido maior que a sua solubilidade. Nessa temperatura, solução metaestável. Isso, metaestável, solução metaestável. O que significa isso, né? Ué, professor, mas como é que pode? Como é que pode? Então, vamos fazer um desenho aqui. Vamos lá, de novo. Fazer o nosso recipiente. Pessoal, bom dia, tudo bem com os senhores? Opa, bom dia. Bom dia, tá tudo bem aí? Bom dia. Estão animados hoje? Segunda-feira? Vocês descansaram no sábado? Ó, esse é o acetato de sódio, né? Bom, nesse exemplo aqui, já vou aqui no exemplo. Ele colocou 124 gramas do acetato de sódio. E H2O aqui, deixa eu colocar de branco para não ter problema. Nosso H2O aqui, ele colocou 100 gramas, ó. 100 gramas de H2O. E a temperatura, logicamente, foi de 20 graus, tá? Então, ó, nesse recipiente aqui, ele colocou 124 gramas de acetato e 100 gramas de água. Qual que era a quantidade máxima que eu conseguia dissolver de acetato? Era quanto? 123,5 em 100 gramas de água a 20 graus, né? Mas ele colocou 124. Era 123, colocou 124. Uai, professora, então não solubilizou. Se eu manter a temperatura de 20 graus, não vai solubilizar. 0, né? 0,5, porque 123,5 é 124 menos 123,5, quanto que dá? Ó, vou pegar aqui, ó. Não tô com a caneta, né? Faz a continha aqui para mim, ó. 124 menos quanto? 123,5. Quanto que vai dar isso? 0,5. 0,5 gramas. É o que vai sobrar. Isso aqui vai sobrar. Certo? Esse negócio vai sobrar. E sabe para onde ele vai? Vai aqui, ó. Uma solução saturada pode ou não apresentar corpo de fundo. Opa, o que é corpo de fundo? É essa parte aqui que sobrou. Excesso de soluto precipitado. Ele vai para o fundo do recipiente. Ele vai ficar aqui, ó. Esse acetato de sódio, esse 0,5 gramas aqui, ó, vai ficar aqui.
0,5 gramas. Opa. Esse 0,5 gramas do acetato de sódio está aqui. Do acetato de sódio, é o acetato de sódio, tá? Ficou aqui no fundo do recipiente. Ok, qual é a massa de soluto que eu tenho solubilizado aqui? É 124? Não, 123,5. 123,5. Então, a minha solução é uma solução o quê? Saturada. Porém, ela é uma solução saturada com corpo de fundo, com resíduo aqui no fundo. Ai, professor, eu não entendi nada, porque você falou que mistura homogênea é uma solução. Mas aí, isso é mistura homogênea? Eu estou vendo mais de uma fase, porque se eu olhar aqui para o recipiente, olhei para o recipiente, eu estou vendo uma fase que é a mistura homogênea e eu estou vendo um corpo de fundo. Se eu perguntar para você o sistema em si, esse sistema, como um todo, eu falo que é um sistema heterogêneo, porque ele tem mais de uma fase. Sistema heterogêneo não era aquele que apresentava mais de uma fase? Então, não estou vendo a parte única, que é a solução, e estou vendo o corpo de fundo. Então, o sistema em si é um sistema heterogêneo. Agora, se eu perguntar para você, e essa nossa solução? Nessa solução nossa, ela é saturada, mas ela tem no fundo do recipiente um resíduo. Então, eu falo que é uma solução saturada com corpo de fundo. Agora, o sistema como um todo é um sistema heterogêneo. Conseguiram me entender ou não, pessoal? Sim, sim. Aí, tipo assim, Sim? então, basicamente, a solução insaturada, ela já é, tipo assim, já é totalmente solúvel, né? Isso. A solução insaturada, eu ainda não atingi o grau máximo de solubilidade. Ah, entendi. Eu ainda posso dissolver, não atingi o máximo. A solução saturada, eu atingi o grau máximo de solubilidade. Mas eu posso atingir o grau máximo de solubilidade e o soluto precipitar aqui no fundo, ou seja, ir para o fundo. Uhum. Aí eu tenho a solução saturada, mas eu tenho algum residual no fundo. Então, eu falo que é uma solução saturada com corpo de fundo. Entendi. Se eu fosse classificar o sistema em si, eu falo que é um sistema heterogêneo. Agora, a solução superior, ela é homogênea. Mas, se eu falar também, ela é uma solução saturada e que tem um residual. Eu ainda posso chamar dessa forma, com corpo de fundo. Então, são essas três classificações. Agora, nós vamos para essa última aqui, ó, que o Felipe leu para nós. Solução supersaturada. E aí ele usou um termo aqui, ó, metaestável. Significa que ela não é estável. Como funciona isso, professor? Como funciona? Agora eu vou pedir para você ler agora. Uma solução, aqui, começando aqui. Uma solução supersaturada pode ser obtida por aquecimento de uma solução saturada com corpo de fundo, seguido por resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso de soluto. Então, ó, vamos pegar esse exemplo nosso aqui, ó. Esse exemplo aqui que nós colocamos. Não, esse exemplo não, esse aqui. Esse primeiro aqui, ó. Nós colocamos 124 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus. Aí, 0,5 foi para o fundo. A temperatura era quanto? 20 graus. Aí a gente pega e aumenta essa temperatura de 20 graus. Nós passamos essa temperatura agora para 25 graus. Saímos da condição de 20 graus e passamos para 25 graus. E vamos supor que a 25 graus, né? A 25 graus, eu vou mudar aqui o enunciado, vou só colocar que a gente consegue solvatar 124 gramas de acetato de sódio
em 100 gramas a temperatura de, eu estou inventando aqui, 25 graus. Certo? Então, agora não é mais, eu vou cortar o 20 graus aqui, vou colocar 25. Então, 124 gramas de acetato de sódio a 100 gramas de água a uma temperatura de 25 graus. Eu consigo solubilizar tudo. Então, ó, 124. Então, o que acontece com esse 0,5 de corpo de fundo? Se a temperatura agora é 25 graus, o que acontece com ele? Solubiliza. Eu não tenho ele mais aqui, ó. Acabou. Acabou esse corpo de fundo nosso. Certo? Eu solubilizei ele. Por quê? Por que eu solubilizei ele, professor? Porque eu aumentei a temperatura para 25 graus. E a temperatura em 25 graus, eu consigo solvatar 124 gramas do acetato em 100 gramas de água. Solubilizei aqui. Nessa condição, 124 gramas de acetato em 100 gramas de água, na temperatura de 25 graus, totalmente no máximo que eu consigo solvatar. Que tipo de solução eu tenho aqui nesse recipiente, pessoal? Que tipo de solução eu tenho aqui? Nessas condições? Supersaturado. Como é que é? A supersaturada, então, é quando você aumenta a temperatura. Eu tenho uma solução saturada. Ó, de novo. Eu coloquei 124 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água numa temperatura de 25 graus. Foi o máximo que eu conseguia solvatar nessa temperatura. Certo? Então, eu não estou no máximo. Quando a quantidade de soluto é igual à solubilidade nessa temperatura, eu tenho que tipo de solução? Saturada. Saturada. Então, nessa condição aqui, eu tenho uma solução saturada. Está saturada. Ué, professor, então quando é que eu tenho uma supersaturada? Aí a minha temperatura estava 25, não estava? Aí eu pego esse recipiente aqui, ó, e deixo ele em cima de uma bancada, não falo perto dele, não toco nele, deixo ele lá. E a minha temperatura volta, a minha temperatura retorna novamente aos 20 graus. Ela sai dos 25 e volta para os 20 graus. E esse recipiente meu fica em repouso absoluto, sem toque, sem corrente de vento, posso nem falar perto dele. Sabe o que acontece? Eu fico solubilizado 124 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Uai, professora, tem 0,5 gramas a mais do que eu consigo solubilizar. Tem. Então, nessa condição, aí sim, eu tenho uma solução supersaturada. Então, o que seria uma solução supersaturada? É quando eu tenho a mais de soluto que eu consigo solubilizar numa determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Ah, professora, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que subir a temperatura para chegar na solução saturada, aí depois eu abaixo a temperatura sem formar o precipitado. Por isso que aqui, quando o Felipe leu, solução metaestável, significa isso. Ela é transitória, ela é muito, na verdade, o metaestável, que quer dizer instável. Ela pode precipitar a qualquer momento. Se eu chegar aqui nesse recipiente e tocar nele, aquele 0,5 gramas vai parar aqui no fundo do recipiente, ó, de novo. O 0,5 gramas volta para cá, o fundo do recipiente. E quando ele voltar, eu volto naquela condição vermelha aqui, ó, solução saturada com corpo de fundo, com o precipitado. E aí, pessoal, entendido ou não? Se eu perguntasse para os senhores, defina o que é uma solução insaturada, o que é uma solução saturada e o que é uma solução supersaturada.
Como que os senhores definiria para nós? Sem medo de ser feliz. Quem que se habilita? Pelo que eu entendi, a insaturada seria quando o teor de quando a grama da substância colocada é menor que a solubilidade e ela fica totalmente solúvel dentro do produto. E a solução saturada, pelo que eu entendi, é quando você coloca igual mais ou menos a solubilidade ou mais, que geralmente pode gerar corpo de fundo. Uhum. Aí, no caso, teria que aumentar a temperatura também? Não. No caso, então, vamos lá, você está indo no raciocínio correto. A insaturada é aquela que não atingiu o meu coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que eu consigo solvatar, solubilizar uma quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Então, a gente já definiu um outro termo aí, coeficiente de solubilidade, que é o que está na página de vocês, 58 do livro de vocês, certo? Então, insaturada, eu não atingi o coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura. Saturada, é exatamente o meu coeficiente de solubilidade. Eu atingi o meu coeficiente de solubilidade. Se eu ultrapassar o coeficiente de solubilidade, eu vou ter corpo de fundo. Então, eu tenho solução saturada sem corpo de fundo ou com corpo de fundo, que é aquela que forma o precipitado. É a massa do soluto que ultrapassou a massa que eu consigo solvatar numa determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. E a supersaturada? É aquela solução saturada com corpo de fundo que eu aumento a temperatura e depois eu volto à temperatura original, sem mexer, sem movimentar o recipiente, porque ela é extremamente instável. É uma condição de solução supersaturada. É superior ao coeficiente de solubilidade. Mas eu tenho que fazer essa jogada, aumentar a temperatura e depois abaixar a temperatura, para que não tenha a formação do precipitado. Porque se formou o precipitado, eu volto a ter uma solução saturada. Tá certo isso aí? Entendido esses conceitos, pessoal? É muito importante compreensão desses conceitos. Esses termos são extremamente necessários para que a gente possa compreender o que é uma solução e os tipos de soluções que nós temos. Claro ou não? Sim, sim. Só mais uma pergunta, só para confirmar. Então, Pode a falar. solução saturada, ela vai ser, a quantidade de soluto vai ser igual à solubilidade, né? Isso, é igual. Agora, se eu colocar mais, ele vai vir para o fundo do recipiente. Aí eu falo que é uma solução saturada com corpo de fundo. Entendi. Se você colocar, então, um pouco a mais, no caso aí, nesse caso de 123,5, vai ser ainda uma solução saturada, só que vai ser com corpo de fundo, né? Isso. Agora, se eu aumentar a temperatura, esse corpo de fundo some, e aí eu abaixo a temperatura. E deixo ela. Só que é por isso que a palavra aqui, meta-estável, quer dizer extremamente instável. Na verdade, não usava essa palavra meta-estável, usava instável. Solução supersaturada é assim, se você falar perto do recipiente do becker que está com ela, ela já precipita de novo, ela já volta a ser saturada. Né? Em determinadas reações no laboratório, a gente precisa de uma solução supersaturada. Mas é difícil de trabalhar, porque a gente tem que trabalhar controlando a temperatura. Certo? Porque aí baixou a temperatura e eu trabalho mexendo nela, ela acaba precipitando, formando o corpo de fundo. Tudo bem? Sim, sim. Sim, sim? Sim. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Gostaria de tirar a dúvida aqui conosco? Aqui hoje a gente falou sobre o que é uma solução e os tipos de soluções, certo? Classificamos, então, os tipos de soluções. Esse tema aqui a gente parou no livro de vocês e apresentamos para vocês um outro conceito, coeficiente de solubilidade. O que seria coeficiente de solubilidade, então? Quem conseguiria definir para nós o que é coeficiente de solubilidade? Eu acho que tem a ver com a quantidade de soluto que pode ser... A quantidade de soluto que
que você Pode ser consegue dissolvido. solubilizar. E pode ser dissolvido. Isso, numa determinada quantidade de solvente. Só não posso esquecer da temperatura. Por exemplo, no caso dessa substância aqui, ó, acetato de sódio. Qual que é o valor do coeficiente de solubilidade do acetato de sódio? É 123,5 gramas por 100 gramas de água, a uma temperatura de 20 graus. Então, esse valor aqui, pessoal, é o coeficiente de solubilidade do acetato de sódio, certo? Nessa temperatura de 20 graus. Aí, professor, toda substância tem um coeficiente de solubilidade igual? Não. É aquela mesma condição. Então, ó, nós já estudamos as propriedades específicas da matéria: densidade, volatilidade e solubilidade. São 3 propriedades específicas da matéria. Para que elas servem, professora? Para eu caracterizar uma determinada substância. Porque cada substância tem a sua densidade a uma determinada temperatura e pressão. Cada substância tem a sua volatilidade a uma determinada temperatura e pressão. Cada substância tem a sua solubilidade a uma determinada temperatura e pressão. Certo? Foi o que o nosso amigo, né, tinha falado inicialmente. Então, são propriedades específicas da matéria. Nós já estudamos 3. Tá claro isso? Sim, sim. Sim? Ok. Então, muito bem. Então, nós vamos retornar aqui, só um minutinho. O nosso Teams aqui. Cadê o nosso mouse? Estamos aí com 26 alunos. Bom dia, pessoal. Tudo bem para vocês? Vou fazer aqui, ó. Já são 8h03, né? Então, vou aqui baixar a nossa lista de presença. Acabei de baixar a lista de presença. E agora, tem mais alguma reclamação, alguma coisa? Posso parar a gravação? Posso? Pode. Então, ok. Posso. Opa, bom dia, André, tudo bem? Parando a gravação.